A paz do Senhor, está começando mais um Mesa, Conselho e Café. Esse espaço de escuta, uma troca de conversa, sempre falando sobre fé e com um cafezinho na mão. Então, estou aqui hoje recebendo ela, que é cantora, minha amiga, ali da mesma região que eu, Júlia Gomes, acabou de lançar uma música que é sucesso, que a gente já vai falar dela. Seja bem-vinda. Ai, obrigada, amigo. É uma honra gigantesca para mim estar aqui. E quando eu recebi esse convite, eu não podia dizer não, né? Porque a gente é família. E falando disso, que a gente é família, vamos começar falando de família aqui, conversando, falar do seu papai querido. Olha, o pai dela, cara, é alguém, assim, do nosso coração, do coração do meu pai, do coração da nossa família. E seu pai, fala pra mim como foi, o que é seu pai na sua vida? Ah, até me emociono. Meu pai é a inspiração, é aquela pessoa que nunca me deixou desistir. Embora a gente, criança, né, de comunidade, aquela coisa difícil que você tá acostumado, a nossa vivência, foi uma pessoa que sempre me mandou olhar além das minhas expectativas, além da realidade, sabe? Além do nosso olhar. É isso aí. Forte. É e forte. Aí, ele sempre dizia pra mim não me conformar com a minha realidade atual, que eu podia ir além, que eu podia avançar, e só dependia de mim. E que se dependesse dele, enquanto ele existisse, eu nunca ia estar sozinha, porque ele ia ser o impulsionador, sabe? Aquele que lança flecha. Ele falou, eu vou te lançar longe. O que eu não tive, você vai ter. E ele fez isso até me entregar no altar, sabe? Ele foi o meu lançador, o meu impulsionador. Eu não tenho palavras para... Eu queria que qualquer pessoa pudesse ter o pai que eu tive. Não, e é um negão e eu... Muito lindo. Não, o pai dela tem que ver, gente. Casado com a mãe dela, é casado, O quê? hein? Olha E a aí, mãe dela é fica ligado. braba. Agora, pai dela sabe o que é, gente? O pai dela é sindicalista. Conheci ele assim, né? Teu pai não dá bobeira na política também não, né? Ele não, ele é Lula. Ele é Lula. Crente, gente. Olha aí o cancelamento. Crente, Senhor. nossa. Não, no nosso meio é difícil você encontrar, mas é porque ele sabe muito das políticas no mundo sindical, né? Na política do mundo do trabalho. E eu gostava muito dele nisso, assim. Eu encontrava teu pai na manifestação, negão, Gente, grandão. Ele ia e falava, meu Deus, pai, você não passa despercebido. Ele, não, tem que lutar pelo meu direito. Eu vou estar lá. E fala um pouquinho da sua mãe também, outra mulher de Deus, assim. Mulher de Deus, guerreira. Minha mãe era sempre aquele pé no chão. Às vezes eu tava sonhando muito. Ela, minha filha, calma. Vai por aqui. Sempre tem aquele que sonha junto com você e tem aquele que te traz pra realidade, né? Minha mãe era aquela que botava o pé no chão. Calma, tá voando muito. Calma, vai devagar, vai por aqui. Mas também do jeito dela, me incentivando sempre. Mas sempre com aquilo. Minha mãe, acho que ela tinha medo, aquele medo de mãe de eu chegar demais com sede ao pote e me frustrar naquela expectativa e depois ficar chorando, porque eu só tenho esse... Sabe? Mas eu sou muito chorona, muito emotiva. E eu sofria muito. E quando o filho sofre, a mãe sofre também. Então, para evitar esse sofrimento, minha mãe era aquela que botava o meu pé no chão e trazia razão na minha imensidão de emoções, né? Ela era a razão. E minha mãe é uma mulher guerreira demais. Ela passando por todo o processo da enfermidade, nunca esmureceu. As pessoas nem sabiam, sabe? De tudo que aconteceu. E uma mulher de Deus. Não tem muito o que falar dela, não, porque... E ela é sem palavras. foi essa enfermidade que também te inspirou a compor essa música. Verdade. Tudo é possível ao que crer. Foi através desse diagnóstico que Deus mudou a realidade da minha vida. Conta essa história pra gente. Porque... sobre o diagnóstico da minha mãe? Isso. Eu sempre fui muito família. Você me conhece há muito tempo, você pode comprovar. Sempre fui muito família. Ali fechado, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Muito tempo, só pra vocês entenderem, eu vou falar mais disso aqui, mas eu fui cavalheiro nos 15 anos da Júlia. Tinha os cavaleiros e as damas, eu fui cavaleiro nos 15 anos dela, ó. Dançarino, tá, gente? A gente ensaiou muito, gente, pra dançar. Ué, sem ritmo nenhum. Mas foi bom, era época boa. É, uma época ótima.
como eu tava dizendo, como pelo fato de eu ser muito família, eu tava ali nos processos e minha mãe começou a sentir umas dores do lado esquerdo aqui. E eu indo com ela para os médicos, para tudo, para tudo. Sendo que há um ano antes disso acontecer, eu fui ministrar num culto que foi até na igreja que tem lá no nosso bairro, o Ministério é Vivo, o pastor Adriano Alves. E no final do culto, o pastor Adriano me chamou e falou que era para me preparar, que ia soprar um vento. E esse vento era direcionado à minha mãe, mas ele foi bem específico, sabe? Mas ele disse que minha mãe não ia morrer no meio desse vento. E que Deus queria fazer um trato comigo. Se através daquele processo eu não abandonasse o altar e eu continuasse cantando no silêncio, né? Porque aí Deus dá uma ordem de silêncio. E que que foi a coisa mais difícil quando aconteceu o fato. Deus ia visitar e ia trazer cura para minha mãe. E o ano se passou. Eu lembro que quando eu cheguei em casa eu fiquei perguntando pra minha mãe: você tá sentindo alguma coisa? Minha mãe: por quê? Não, toda hora eu perguntava. No outro dia eu perguntei, no outro dia eu perguntei de novo. Mas aí caiu no esquecimento. A vida seguiu, que a vida sempre segue. E aí, quando se passou um ano, ela começou a sentir aquelas dores. Eu não me lembrei da revelação. E passou. Aí falou que era infecção urinária. Foram dando diversos diagnósticos. Ninguém chegava no diagnóstico que a gente precisava. Aí, no dia do diagnóstico, eu não fui com ela, meu pai que foi. Mas eu tava indo em todos. E aí, quando eu cheguei, sabe que o morro que a gente mora é bem íngreme, né? Meu pai não tem costume nenhum de estar sentado no portão. Ele chega do trabalho, ele já entra, você nem vê ele lá. Nesse dia, eu tô vindo de casa, lá de baixo ali da descida daquele morro, quando a gente sobe pra nossa casa, da igrejinha ali. Eu olhei meu pai sentado lá no meio da rua. Eu falei: ih, gente, tem alguma coisa errada. Meu pai não fica sentado no meio da rua. Fui apressando mais o passo, cheguei perto dele e tava aos prantos. Aí eu falei: e aí, pai, o que tá fazendo aqui no meio da rua? Aí ele falou: não entra chorando lá em casa, sua mãe tá devastada. Ela tá com câncer, já tá muito avançado, e a gente precisa correr com a cirurgia. E eu falei: ela tá com câncer? Meu Deus. Naquela hora que chorar, sabe? Seu mundo desaba. E ali o Espírito Santo me lembrou daquela profecia. Eu falei: meu Deus, há um ano atrás Deus me avisou que ia acontecer isso. E aconteceu. Falou que o vento ia chegar em casa e ia ser direcionado à minha mãe. Aí eu falei só pro meu pai: Deus falou comigo que ela não vai morrer. Vai ser difícil o processo, mas ela não vai morrer. Aí meu pai falou: ela não vai morrer? Como que ela não vai morrer? Ela é hipertensa. Ele olhou pelo olhar natural. E eu entendo ele, porque ele é o esposo. Era a esposa dele que estava passando, era um pedaço dele. Porque quando a gente se casa, a gente se torna um. Então tudo que acontece com seu marido, sua esposa, te atinge diretamente. Aí eu falei: pai, ela não vai morrer, calma. E ali eu tive uma coragem, sabe, uma força que eu não sei de onde veio. E eu queria muito chorar. E eu entrei lá, minha mãe falou assim: seu pai falou, eu tô com câncer, eu não vou suportar, você sabe que eu tenho pressão alta, eu não suporto cirurgia, meu Deus, eu vou morrer. E eu abracei minha mãe, que vontade de chorar que me deu ali. Eu falei: mãe, calma, você não vai morrer. Ela falou: Thaís, eu já tá muito avançado, eu preciso de uma cirurgia rápida. Eu falei: calma, mãe, a gente vai conseguir. Só que ali, naquele dia, passou 2 dias depois que a gente foi recorrendo, né, as coisas, meu pai foi mandado embora. Então, o plano particular que ela tinha acabou. Então, todas as nossas expectativas de cura mais rápido foram pelo ralo. E eu lembro que naquela madrugada foi meu momento com Deus. Minha mãe e meu pai foram dormir. E lá na minha casa de 2 andares, em cima e embaixo, eu desci e falei: não, agora vou conversar com Deus, vou falar com Deus sobre isso. Sabe quando você dobra o joelho e você não consegue falar e você só chora? E eu chorava muito, eu falava: meu Deus, como vai ser isso agora? Minha mãe com câncer, e a gente precisa de uma cirurgia e tudo. E ali naquele momento, enquanto eu orava, o Espírito Santo cantou a letra dessa canção para mim. E ele cantou, e era como o som de muitas águas na casa, ecoava. E eu fiquei pensando: que melodia é essa, meu Deus? Nunca escutei essa canção e ia repetindo: tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. E na mesma hora eu peguei o telefone e comecei a gravar e vi a letra da canção toda ali na hora. E quando eu acordei, eu já tinha a música pronta. Eu acordei, eu falei pra minha mãe, falei: mãe, o Espírito Santo me visitou essa madrugada, você não escutou, não? Ela: eu não. Como você não escutou? A voz dele estrondava a casa. Foi uma experiência que eu tive com Deus sobrenatural.
E um tempo atrás, minha mãe tinha falado pra mim, para de ficar compondo música de amor, que eu tinha umas músicas muito engraçadas de amor, né? Cimento da Melagem, umas coisas. Compõe uma música de louvor, de adoração. Eu falei, mãe, não tem inspiração. E naquela madrugada, o Espírito Santo me deu a música pronta, me inspirou. Por isso que eu falo que... Até a palavra diz que os mais belos, no louvor da harpa, que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. E o Espírito Santo me deu uma canção no meu momento de maior tribulação. Entende? Uma coisa assim, profunda. E aí, quando eu cantei esse louvor pra ela, minha mãe chorou muito, se emocionou muito. Eu falei, Deus vai te curar. E naquele momento começou o meu processo. Porque eu creio que o processo da minha mãe trabalhou em mim muito, de forma poderosa. Porque o Espírito Santo de Deus falou que eu tinha que ficar calada. E como que você fica calada no momento que você precisa mais de ajuda, de oração? Ainda mais você que é faladeira, né? De intercessão. Eu querendo chorar, querendo gritar e sendo essa pessoa alegre que eu sou com os meus amigos. E chegava em casa... Júlia é uma das pessoas mais extrovertidas que eu conheço. Eu nunca encontrei ela sem estar com um sorriso no rosto, abraçando, falando alto. O quê? Eu continuei fazendo isso. Só que só Deus sabia o que eu tava passando dentro de casa. Eu não podia falar. Porque tem coisas que você vai falar para A e para B, não vai resolver. Você tem que falar para aquele que pode resolver o seu problema. Amém. Entende? Então, o Espírito Santo me ensinou a confiar somente nele, porque só ele que podia entrar ali e trazer a cura que a gente precisava. Não ia ser A e nem B. E naquilo eu trouxe pra minha vida. Às vezes eu contava minhas coisas, meus segredos para amigos que só ia fazer fofoca, que não ia me ajudar. E deixava de contar para Deus, que podia entrar e mover o sobrenatural. Pega essa chave aí, que é forte. É forte. Agora ela tá contando um grande testemunho. Todo mundo já tá um pouco curioso, ó. Entra lá, vai assistir, mas dá uma palhinha pra gente. Tá bom. Deus de peleja, és o segredo da vitória da igreja. O teu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E não há limites para o teu agir, Deus de milagres. Ao seu falar o vento calha e o mar se abre. Tens o remédio para qualquer enfermidade. E tudo é possível para aquele que crê no Deus que tem todo poder. Amém. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê no Deus que tem nas mãos todo o poder. Amém. Nossa, que forte, né? E a voz da Júlia é muito abençoada. Já vou voltar em família, né? Tá casadíssima. Já deu de confusão. Feliz, né? Isso é bom. Mas eu queria falar também da sua avó, né? Sua avó Aide, que foi amiga da minha avó. Nossa, muito. Você tava falando, né? Foi inclusive no velório da minha avó. Foi, eu falei, não tinha como você ver, porque era gente até... Muita gente, né? Meu Deus, como a sua avó era querida. Né? E não foi um velório triste, nada. Foi um velório... Culto pentecostal. Um culto pentecostal no velório. Acho que ninguém daquele cemitério entendeu naquele dia. Aquilo. Era tocação de pandeiro, e o povo dando glória a Deus, falando em mistério. Era uma coisa... E foi muito bênção isso, assim. Eu gosto muito do seu pai também, que ele me lembra... Eu falei que era sindicalista, ele me lembra o meu avô. Meu avô Durval era também crente, era brisolista na época. Então, eu gostava muito dele também. Então, eu acho que é isso, assim. A igreja vai formando laços históricos, né? Não é assim... A gente não é crente de momento, né? Tem muita gente que agora está descobrindo o evangelho. E gente até que está entrando só para se aproveitar, mas a gente vem de uma história, toda né? Uma janela de memória, né? Coisas que a gente guarda no nosso coração e quando lembra se emociona, porque é muita história de vida que a gente tem. E uma pergunta para você, assim, a gente estudou na mesma escola, Colégio Estadual, Irineu Marinho, onde eu já fazia política lá, já era do Grêmio Estudantil. Meu Deus. E Ele fazia reboliço.
E, inclusive, os pais dela são meus eleitores desde a primeira campanha. E eu adoro que sua mãe passava na rua e falava, vou votar em você, hein? E a mãe fazia, gente, vota no Wesley. Boca a boca, né? Sabia que o boca a boca ainda funciona? Muito, não. A nossa votação é isso. A gente não tem dinheiro, mas graças a Deus a gente tem muitos amigos. Muitos amigos. E aí, eu queria falar disso dos amigos, né? Você faz parte de uma geração também jovem, uma geração bem negra também, né? De jovens que estão despontando, né? Você sempre faz um aniversário, uma vez por ano, um culto que é bênção. No último, inclusive, eu trouxe uma palavra introdutória. E ali você vê toda uma geração jovem, negra, potente, cantores e cantoras, assim. Fala um pouco dessa geração, fala de alguns amigos que acabaram se tornando meus amigos também. Eu sigo todo mundo lá nas redes sociais. Fala um pouco disso. Quando eu faço esse culto, na intenção de comemorar meu aniversário, né? E de reunir os amigos. Você vê que a coisa, gente, fica América. É forte. América. Fica América. São jovens com potencial. Green Life. Que? Atrás dos muros da igreja. E é sempre um prazer te receber. Nesse eu não te recebi, não sei nem porquê. Mas já tá chegando o ano, tá acabando, tá vindo março, já vou programar outro pra você trazer a palavra que você trouxe. Nossa, muita gente comentou depois que eu falei, gente, o Wesley, vocês não estão seguindo, que isso? Segue ele pra acompanhar sobre mais. E assim, é um jeito de a gente colocar a nossa arte pra fora, né? Expressar e fazer com que os amigos conheçam outros amigos. Porque ali é a minha maior intenção, porque são os meus amigos. Aí eu trago meus amigos e eles acabam sendo amigos também. Aí a galera vê, poxa, fulano canta demais, aí estreita os laços, aí conhece e tal. Eu acho que é toda um network. Já deixa seu arroba e o arroba de alguns desses amigos. Alguns, inclusive, já cantaram em cultos que a gente organizou. Mas fala o seu arroba pro pessoal de casa seguir. Gente, me segue aí. Eu sou Ju Gomes. E fala de alguns desses amigos aí. Cita 3 amigos jovens, negros, mulheres e homens que você acha que todo mundo tem que conhecer. Gente, segue aí, Isaac Maia. Canta demais. Muito. Que é isso? Muito. Diego Rodrigues, esse meu amigo Diego Rodrigues, agora ele passou numa prova da Latam e ele tá como comissário de bordo. Realizou o sonho da vida dele. Negro, favelado, periférico e hoje comissário de bordo falando 2, 3 línguas. Gente, isso é coisa pra Deus. Então você segue ele aí. E agora uma Diego menina Rodrigues negra. E Raíssa Barros. Raíssa Barros. Gente, que isso. Vamos trazer todos vocês aqui, tá? Eu tô fazendo uma listinha de convidados e vocês vão estar todos aqui pra gente falar um pouco de carreira, vida e história. E aí, voltando aqui pra sua carreira. Quando foi que, assim, a gente tava ali na escola, quando você entendeu assim, cara, o meu propósito de vida é cantar? Meu propósito de vida é adorar. O meu propósito de vida é louvar a Deus. Amigo, sabe que eu não sei te responder essa pergunta. Quando que eu entendi? O que foi acontecendo, sabe? Foi algo que foi... Acho que foi designado pra mim desde o ventre. Porque minha mãe costuma dizer que nas minhas ultras, minha boca se batia muito e a doutora falava, ou essa menina vai falar muito ou vai cantar muito, porque em toda a ultra, a boca dela se bate muito. Acho que a doutora estava certa nas duas, né? Duas, fala muito, canta muito, poxa. E foi isso, foi acontecendo. E eu acho que foi mais incentivo familiar mesmo. Minha filha canta, você nasceu pra cantar. Lembro de uma situação que eu cantava na orquestra, eu tocava na orquestra da minha igreja, que no caso era uma esquina depois do Irineu Marinho. E aí eu comecei a sentir vontade de cantar. Uma congregação da grande igreja Assembleia de Deus aqui, do pastor Libório. Ela é de uma congregação que fica ali no nosso bairro. Grande pastor Libório. Esses dias eu fiz um vídeo, quem quiser ir lá assistir. Eu vi falando sobre a Belarmino Perdoano. Você viu sobre o pastor Belarmino Perdoano? Muito interessante, eu não sabia nada daquilo. Fundador dessa igreja, assim. É um cara que... Interessantíssimo aquilo. E Mas aí eu tocava lá na orquestra. E sendo que eu tinha muitos convites para cantar. E eu me via presa, tocando e cantando. Porque era uma coisa que minha mãe queria muito que eu tocasse e participasse na orquestra. Aí eu falei, mãe, não quero mais tocar. Eu quero ficar só cantando. E foi ali que eu me decidi que eu não ia mais tocar. E eu ia só cantar. E desde então, eu tava com 14 anos, mas eu já canto desde os 3.
Olha, Júlia, você bota a gente pra ficar votando em você e com expectativa. Assim como o pessoal vota na minha eleição, a gente fica cheio de expectativa. Porque você já participou de alguns realities. Meu Deus. E olha, gente, disputar com ela não é fácil, não. Alguns, inclusive, ela venceu. Fala pra gente como é que é isso. Amigo, você coloca o seu dom à prova, né? Ele mexe com muitas emoções, porque assim, você tem uma ideia pronta de você e você se sujeita a ser julgado por outras pessoas que te apontam. Fala, foi uma droga hoje, sua apresentação. Te coloca na pressão. E aí você acaba duvidando. Meu Deus, será que eu canto mesmo? Será que eu não canto mesmo? E ali é um jogo de emoção com razão e pressão. Mexe com tudo. Com todas as suas emoções de forma intensa. Que se você não saber lidar, você enlouquece, sabe? Mas ali eu queria viver isso. Então eu fui me arriscando em alguns. O primeiro concurso que eu participei foi o Gerando Talentos, que foi da Igreja Mundial do Poder de Deus. Minha mãe até ficou com medo, né? Porque eu nunca tinha voado de avião. E esse reality, ele acontecia em São Paulo. E ele era ao vivo, na quinta-feira à noite. Então, eles botavam a gente pra voar na terça, na quarta era o ensaio, na quinta era o programa. Na sexta eu voltava pra casa. Eu lembro que no dia de eu ir, meu pai e minha mãe foram me levar no aeroporto, e minha mãe começou a dar um show lá. Eu não vou deixar mais, não. Pegou minha mala, ficou puxando. Eu falei, solta aqui, eu tô indo, tchau. Solta, preciso ver meu sonho. Minha mãe, meu pai, Renildo. Aí meu pai falou, Renildo. Minha mãe falou, Renildo, se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Você tá deixando. Você não deixa ela, Ilza. Não sei o quê, a gente vai acompanhar ao vivo, não sei o quê. Aquela preocupação, né? Eu com 16 anos, 17, algo. E quando eu chegava lá no ao vivo, quando você é julgada, meu pai sempre falava, não quero você chorando ao vivo, hein? Chora depois. Mas a lágrima rolava assim, voluntariamente. Mas foi coisas que agregou na minha vida profissional, na minha vida pessoal, que eu vejo que a opinião dos outros não interfere em quem a gente é. Só agrega. Você pega aquela crítica construtiva e pensa... Caramba, realmente, aqui eu dei uma deslizada, eu posso melhorar isso aqui, eu posso... Entendeu? Mas não pegar aquilo pra sua vida e se menosprezar por aquilo. Não, você não é aquilo que estão falando. Você é o que Deus diz que você é e pronto. E depois do Gerando Talentos, que era ao vivo, tinha votação, eu envolvi o bairro todo. Gente, exatamente. Vota em mim, pediu os pastores. E eu ia lá, votava o pessoal na internet pra votar, falava, vota, gente, ela é minha amiga, ela canta muito, Vota, ela é aqui gente, do bairro. Tinha que votar e depois eu entrei no reality da Light. Depois de muitas desilusões, porque você sabe que nos bastidores desses concursos acontece muita falcatrua, muita desonestidade, tanto que vários amigos meus ganharam porque contrataram aquele robô que votava no automático, e só depois que eu soube daquilo, aí você pensa, caramba, eu tô jogando limpo, tô pedindo voto, fazendo as pessoas me conhecer meu trabalho, votar em mim, e você se vê assim, passando por isso, você fica revoltado, né? E eu falei que não queria mais participar de nada. Aí uma amiga me ligou e falou assim, amiga, canta nesse concurso da Light. Eu falei, eu não, os outros vão botar clique lá e me roubar de novo, não sei o que. Ela falou, não, cara, não vai ser em votação, vai lá, você pode ganhar 20 mil. Aí eu falei, 20 mil? Eu falei, minha mãe falou, vamos lá, quem sabe? Se tu ganhar 20 mil, tu me dá 5? Aí eu falei, você também, né? Mãe, você é terrível. Vou com você. Aí a gente foi. No outro ela tava, meu Deus, minha filha andando de avião. O quê? Nesse ela já falou. Eu já tava de maior, 20, né? Quem não quer nada, vai ali ganhar 20. Eu fui no concurso da Light. Passei pra semifinal, fui na final e ganhei 20 mil. Que benção. Gente, aí vieram com um checão, gente. Achei aquilo ali. Senti que eu tava no 10 mil do ratinho, sabe? Quando veio aquele checão, aí botaram aquele cheque, eu e minha mãe segurando. Minha mãe, meus 5 mil, de checão. Cara, você é demais, cara, né? muito legal. E por último foi o reality Vocalizando. Que não sei se você acompanhou, que eu tive em São Paulo esses últimos tempos, num hotel 6 estrelas. Olha, eu cheguei lá e falei, gente, do sapo para o mundo. A Preta venceu. O quê? Enchi a mamãe de orgulho. Meu Deus, queima.
Ai, amigo. Gente, só você, Tá cara. muito bom. E assim, o reality Vocalizando foi surreal, porque ele é um reality gringo. É da Universal, assim, Universal Plus. Eu nunca ia pensar que isso ia bater na minha porta um dia. Sabe? Muitas pessoas se inscreveram e tal, mas a idealizadora que responde pela Universal no Brasil sonhou comigo. E ela não acreditava Meu em Deus. Deus. É Não mesmo? acreditava em Deus. Aí ela falou com um rapaz, falou, eu sonhei que essa menina, eu conheço ela. E o telefone tocou. Meu Então, falou, Deus. você quer entrar no reality Vocalizando, você vai ter que ficar 2 meses com a gente numa casa. Eu falei, mãe, 2 meses numa casa. Ah, não. Pelo amor de Deus. Negócio da sua mãe é a acontecer distância, qualquer né? coisa, e não sei o quê. E se te sequestrar? Aí fui falar com a minha avó, olha, se sequestrar ela, eu mato vocês, hein? Minha neta, hein? Culpa de vocês. Eu falei, gente, ninguém vai me sequestrar, vocês não sabiam onde eu tô. Não, pais são assim, né? Eu fiz um podcast com meus pais, né? Aí eu perguntei pra eles, o que vocês acham dessa vida? Os dois só falaram de preocupação. Não, muito preocupado, porque é muito difícil, porque meus filhos... Gente, pais, né, tem uma Amigo, preocupação, mas né? quando você se elegeu, até eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus, deixa eu matar meu amigo, não. Você vai cobrir ele com o teu sangue, vai queimando, Senhor. E aí, porque é preocupante, é amigo. muito. Não, mas você se torna uma pessoa pública e acaba ficando muito exposta. É, né? Aí E você eu só- também sofre com isso, né? É, e por isso que minha mãe é o pé no chão que eu te falei. Ai, não, pelo amor de Deus, o Senhor, ele tem mais, ele vai fazer, mas não precisa você ficar 2 meses, entendeu? Eu falei, tchau, mãe, Isso. eu preciso me lançar agora. Eu preciso tentar agora. E E meu são pai coisas- sempre falando, vai, qualquer coisa eu te busco. E são coisas que a gente nunca viveu também, Não né? Então viveu. acho que eles ficam com medo também porque é isso. Viajar de avião, ficar num hotel 6 estrelas, são coisas novas pra gente, né? E aí você foi pro reality. Fui pra esse reality. Esse reality foram 2 meses. Ele contava... E ele é muito interessante porque ele conta a história de 6 meninas de comunidades do Rio que tinham um sonho de ser uma estrela. Como se eu entrasse numa casa pra me tornar uma cantora profissional. Então eles trataram de voz, de Uau. corpo, de roupa, de cabelo. Então foi tudo. Levou a gente pra uma casa. E a casa não era longe, era em Itaiangá. Se desse qualquer coisa, eu quisesse desistir, claro que eu ia pagar uma multa. Mas eu não ia desistir, né? Claro. Ah! Eu podia voltar pra casa. Aí eu falei, mãe, fica tranquila. Nas primeiras semanas de gravação, ela ficava tranquila, porque o motorista buscava lá e trazia todo dia. Mas depois eles falaram, ó, a partir desse dia que você só sai na final. E o prêmio da final era 100 mil reais, líquido. Caramba, 100 mil. Aí eu falei, mãe, é 100 mil, hein? Te dei 5, te dou 10, e aí? Vai querer? O quê? Mas olha, isso aí é desproporcional, hein? Antes, nos 20, ela ganhou 5, agora tá nos 100, tu só aumentou 10 pra ela. É o dízimo. Aí você, cara, você é demais. Vai. Aí a equipe foi lá em casa. Pra mim foi assim, eu nunca pensei. Sabe que a gente mora num lugar que é condomínio fechado, né? Pedir autorização, toda aquela coisa. Condomínio fechado, com portaria, segurança. Sim, aí eu falei, a equipe vai na sua casa, vai gravar a sua casa. Aí eu falei, meu Deus, esse apocalipse agora, como é que vai ser? Eu vim fazer o quê aqui na minha casa? Aí eu pensei que era um carro, amigo. Quando eu fui na Nogueirinha buscar, Meu era Deus. uma van, uma doblô, 7 carros. Aí eu falei, e agora? Meu pai não estava em casa, minha mãe estava internada, que ela tinha passado mal, estava internada. E eu sozinha, recebendo toda aquela equipe. Aí minha irmã, né, que eu botei um lanche, que a gente sempre recebe bem na nossa casa. Tem que ter Aí comida. eles até falaram, nossa, das 6 meninas que a gente entrevistou, você foi a única que deu um pão. Eu falei, que pão? Tem bolo, tem não sei o quê, refrigerante, fica à vontade. Amigo, eu sei que eles montaram um estúdio lá em casa, iluminação. Aquele quintal ficou cheio de fios, vizinho, tudo lá na porta de casa, querendo saber, Vizinho, sabe? não. Nossos vizinhos, a povo é fofoqueiro. A gente Chega mora 4 da na manhã, estou mesma lá. rua, gente. Na mesma rua. Aqui é a subida pra casa dela, aqui é a subida pra minha. Meu Deus, ficava lá perguntando, o que aconteceu? Faleceu alguém? Vai gravar o quê? E não sei o quê. E era confidencial, né? Eu falei, shh, não fala com esses vizinhos, não. Não tá acontecendo nada. Os nossos representantes já estão cientes do que é. Sabe que é nossos representantes, né? Não, e eu passo pela mesma coisa. Quando foi pra gravar o programa de TV lá, gente, meu Deus. foi... E além disso, tem Você todo... pediu autorização? Tá, óbvio. E tem todos os barulhos, né? Passa a moto... Amigo, ainda deu tiro. Meu Deus, sério, deu tiro no seu dia. A gringa tava lá em casa e ela, my God. Depois eu falei,
Calma, é só bem-vindo. Não, e os vizinhos tudo querem participar. As crianças, quando vem uma câmera... Meu Deus. Que loucura! Elas juntam, assim, era o cara me filmando, eu falando e do lado de trás 10 crianças olhando a câmera dele, assim. Então, aí foram lá, conta. Foi maravilhoso. Minha mãe ficou apavorada, né? Quando o programa veio ao ar, que mostrou o morro, tudo, minha mãe... Grande Deus! Meu Deus, você vê a sua realidade ali exposta mundialmente. E assim, aparece no canal gringo, né? Que legal. Como que Deus, ele faz essas coisas? Mostra você em sonho pra uma pessoa, te tira da tua realidade. Eu venci esse reality. Você venceu? Não acredito, Cantando amiga. Xodó. Falta sinto de um bem. É mesmo? Agora, bebi, tá? não, e é isso que eu ia perguntar. Vou fazer uma pergunta polêmica. A única que eu vou fazer polêmica pra você. Mas, caramba, você ganhou 100 mil, amiga. Meu Deus, amiga, você nem me chamou pra fazer um jantar. Não teve nada, já gastei tudo. Sabe que dia é vendaval, né? Já gastou. Gente, amiga, esse eu não sabia. Tu não sabia? Não. Assiste Vocalizando. Você vai ficar preso nesse reality. Você tem acesso a ele na Universal Plus ou na Prime Video. Ele tá na Prime Video. E agora, no streaming. a pergunta polêmica é: como foi pra você lidar com cantar música secular? Isso teve alguma... Alguém fez alguma crítica? Claro, várias retaliações, né? É mesmo? Muitas retaliações. Mas aí eu tive um incentivo do meu pai, que entendeu que aquilo ali era o meu trabalho. Tanto que no programa, eu dei muito testemunho de crente sem abrir a boca. Na hora que tinha que... Gente, não é a Bíblia debaixo do braço que vai dar meu testemunho, não. É meu caráter, meu comportamento, meu posicionamento. Arrasou. Não, e eu aqui nesse programa, a gente trouxe um especialista para falar sobre isso também, né? Eu acho, às vezes, que o nosso povo evangélico falta discernimento, né? Não é tudo que a gente vai ouvir, não é tudo que a gente vai cantar, mas não é só música gospel que é música boa, tem música gospel boa, inclusive tem música gospel ruim, a gente tem que dizer isso, tem música gospel que você vai cantar, você fala assim, gente, isso aqui não é um hino de adoração a Deus, isso aqui é uma vingança contra o irmão. É, né? Aí você olha e fala, Jesus, como minha avó fazia. Precisa mais pessoas como se não houvesse amanhã. Aí, pega mais do que alguns. Exatamente. Aí você vê uma música secular que tem uma letra linda. Lá em casa a gente não tem essa polêmica. Eu falei isso aqui num programa. Meu antigo pastor me ensinava isso, assim. Ele sempre falava assim, Wesley, você pode ir em todo lugar e ouvir tudo. Você tem que ter 2 bolsos. Um bolso costurado. O outro é furado. O outro é furado. O que for bom, você bota no bolso que tá costurado para você guardar. O que for ruim, você bota no bolso furado, assim. E é isso, assim. Então... E foi isso. Quando eu soube que era música secular, sabe que a gente tem aquela criação, né? Aí eu falei, ai, meu Deus, e agora que tudo vai por água abaixo? Aí minha mãe falou, meu Deus, como é que vai ser isso? Meu pai falou, não, vai. Qualquer coisa eu falo. Eu que sou o pai dela que estão se metendo. Eu conheço a índole da minha filha. Claro. Eu tava ali pra trabalhar e eu queria mudar a realidade, entendeu? Aí eu fui como era voltada à música popular brasileira, só músicas bonitas. Como Pode mesmo. Ser, Gostar de Alguém, sabe? Ah, que bonito. Só essas coisas bonitas, poéticas. Claro que teve um apaga-luz, né? Glória Groove, algumas coisas assim. Mas olha, Mas eu acho que as pessoas precisam conhecer música. Amigo, você e ver isso. Você vai se divertir horrores. Agora, deixa eu te perguntar então outra coisa. Referência musical pra você. Primeiro, assim, vou perguntar um cantor que você cresceu ouvindo, que você fala assim, nossa, esse daqui me inspirou, o jeito que eu canto. E uma música que não é sua, mas que você, assim, poxa, se eu pudesse, eu queria ter composto essa música. Essa música não é minha, mas se pudesse ser, seria essa música. Amigo, é até difícil. Porque meu jeito de cantar, eu posso definir como único. Porque eu cresci ouvindo a Cassiane, gente. A nossa mãe, bem pentecostal, era Damares, Cassiane, Alice Maciel. Aquelas coisas mesmo pra botar faxina. Shirley Cavalhais. Shirley Cavalhais. Assim, as coisas que eu cresci ouvindo. Inclusive, Shirley, estamos esperando você aqui no nosso programa. Shirley vai vir, se Deus quiser. Deixa, né? Tem que cavar, né? Que ele cava e desenterra. Então, essas eram as suas referências. Não é questão de referência. Foi o que eu fui introduzida, porque é o que minha mãe consumia diariamente.
E aí eu fui criando minha forma de cantar de uma forma única mesmo. Hoje, se eu pudesse escolher uma pessoa como referência, seria a Jéssica Augusto, que canta na pegada que eu gosto. Ai, que bênção, Mano, que nossa. isso. A Boa Jéssica, demais. inclusive, durante a pandemia, a gente fez uma live com vários cantores gospel. Você sabe que durante a pandemia eu distribuí muitos alimentos. E a gente fez uma live com vários cantores, que a gente chamava Tem Gente com Fome, a campanha. E aí era dar de comer, por causa que a Bíblia manda, né? É um mandamento bíblico. Tive fome e me deste de comer. E aí a Jéssica participou da live. A gente teve vários artistas. O Leonardo Gonçalves, que a gente conheceu. Conhecemos juntos o Léo. Um beijo, Leonardo. Quando você estiver aqui no Rio, a gente te chama também. E aí o Ao Cubo e a Jéssica Augusto. Assim, sem dúvida, foi uma das melhores participações. E a gente arrecadou nessa live, foram assim 2 horas de live com louvor e palavra, e pedindo. Gente, a gente arrecadou 500 mil. Nossa! Foi, assim, e todo esse dinheiro foi revestido em cesta básica para as pessoas que estavam naquele momento da pandemia tendo que escolher entre ficar em casa e morrer de fome ou sair e se contaminar pelo vírus. Então, gosto muito da Jéssica. E música, um louvor que você fala assim, pode ser da harpa, pode ser que você fala assim, esse louvor, cara, é um louvor que marca a minha trajetória. Quando eu ouço, assim, é muito marcante. Eu acho que Águas Purificadoras. Águas Purificadoras. Esse louvor é forte. E voltou com tudo agora, Nossa, né? Voltou com tudo, porque fez fizeram um uma canção com Tu És, aí ressuscitou Águas Purificadoras de uma forma... O que eu gostei muito também é que essa coisa do medley pegou, né? Não era uma coisa tão comum há uns 10... Tem uns medleys sem noção. Mas tem uns medleys aí que agora vieram com tudo. Com tudo. Esse Tu És, poxa... Com Águas Purificadoras. Com Águas Purificadoras. Eu acho que o medley tem que fazer sentido. É. Você quer falar do inferno e do céu na mesma coisa? Não dá, gente. Não dá. Tem que saber juntar, né? Tem que saber juntar. E pra mim é o que você falou, né? A Shirley Cavalhais, pra mim, é assim... Ela atravessa gerações e ela é atual. Ela é impressionante, assim. A mulher não envelhece, a mulher tá na mesa de todo mundo, tá no rádio. É ela, Rose Nascimento e Cassiane. Exatamente. 00 Eu acho que Rio de essa Janeiro. daí é um trio que, assim, se você é crente e você não conhece essas Então três... você não é crente. Você não é crente. Você é amigo do evangelho. Amiga, falamos do nosso passado, falamos de todas as promessas que Deus já cumpriu, mas eu tenho certeza na sua vida que Deus ainda tem muitas promessas a cumprir. Nossa. E que eu tenho certeza que as coisas já são grandes, mas que amanhã vão ser maiores ainda, porque sua vida é uma bênção na vida de tantas pessoas. Já foi várias vezes bênção na minha vida. E aí eu queria que você dissesse pra gente o que você tá planejando aí pra frente, o que você tá pensando, o que você tá vendo, o que a gente pode esperar da sua carreira, assim. Nossa, então, minha carreira está sendo muito expandida agora através da Universal, né? Eles fizeram um lançamento meu nesse evento, nossa, que eu nunca pensei. O evento era para me consagrar como uma cantora da Universal e lançar uma música, mas eu também tenho um trabalho que está para sair, que é Oração de Ana, uma música que também é composição minha, que eu tô para lançar e é também tremenda. É isso, vivendo a vida de casada, que não é que conciliar carreira, ministério, casamento, não ser dona de casa da Shopee, mas aquela, entendeu, raiz, cuidar do meu lar, gente, demanda muito tempo e cansa muito. Então, minha carreira ela tá crescendo junto com a vida pessoal, e a gente tá embarcando nessa loucura tudo junto, né? E como é que ele tá? Como é que ele lida com isso tudo? Aí ele tá ótimo. Eu falei pra ele, uma preta dessa nunca mais você vai ter. Não tem o que reclamar, né? Tem que levantar a mão pro céu e agradecer o milagre. E ele toca muito, né? Batera, então já agrega. Já agrega o ministério, Filho de né? pastor. É mesmo? Então inclusive, casou dois... agora eu congrego na igreja do meu sogro. Que eu cheguei lá com um presente, que ele levou muito a sério esse presente, né? Aí, ele me suga. Ele suga, sabe? Que benção. Meu sogro, não tô falando mal de você não, tá? Você é meu fechamento. E não, então 2 filhos de pastores juntos, né?
Meu Deus. Só que assim, pastor lá, ele é o pastor dirigente. Então, família pastoral de frente. Caramba. Aí quando você vê que você tá envolvido, tá no jovem, tá no louvor, tá fazendo... Entendeu? Em breve Tá você... vivendo. E se deixar assim, daqui a pouco estão os dois no altar também já, né? Já estão no A gente altar. já tá inserido, né, Aí, claro? daqui a pouco... Sabe quando você tava lá ativo na sua igreja, fazendo tudo? Meu Deus. Aí eu tô Mas nessa fase. Não, mas foi ótimo. Claro, você cresce muito. Muito. Você aprende a falar, você aprende a lidar com gente. E você sabe, né? Eu quero voltar, né? Eu tô... Quer voltar? Quero. Assim, eu tô vivendo essa fase da carreira política, né? E, por enquanto, eu tô nessa fase, assim. Mas eu quero Voltar ao altar. me dedicar à igreja, assim. Eu não sei em que momento isso vai acontecer na minha vida ainda, assim. Não sei se é agora, Amigo, mas eu não acho que sei. o altar é o seu lugar. E a igreja é uma escola, sabia? Não é? É lá que a gente aprende tudo. E assim, eu gosto de pregar. Então, assim, hoje eu tenho me dedicado a pregar, né? Então, prego na minha igreja, mas eu quero mais, assim. Eu gosto de cuidar da igreja, sabe? De pensar os projetos que a igreja vai fazer, as atividades. Só que hoje o seu tudo trabalho te isso. prende muito, né? Muito, muito. Porque, assim, eu sou totalmente dedicado hoje ao trabalho político, assim, de manhã até a noite, e é muito dedicado. E é claro que, assim, acaba que na política... Não tem jeito, você acaba exercendo um ministério também, né? Porque é um monte de gente para cuidar, é um monte de gente que você precisa ouvir, que você precisa dar atenção, que você precisa trazer esperança. Mas é Então, nesse tempo aí que você fala de Jesus. exatamente. Então, assim, eu acabo vivendo um chamado, mas eu tenho muita vontade de voltar a me dedicar à igreja. É aquilo, né? Um tempo para todas as coisas. Exatamente. Vai chegar esse tempo. E agora, para terminar o nosso podcast, a gente sempre pede um conselho. Então, eu quero que você olhe para aquela câmera ali, que é o pessoal que está lá em casa, e que você pense o seguinte: que conselho você daria para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast? Gente, o conselho que eu tenho para dar para vocês é o que rege a minha vida, né? Acredite em você. E não façam as pessoas acreditarem naquilo que só você ouviu de Deus. Porque quando você faz as pessoas querem acreditar, você se passa como louco. Então, o que você ouviu de Deus foi pra você. Se apega naquilo, acredita naquilo, que vai dar certo. Amém. Glória a Deus. Amiga, muito obrigado. A honra foi minha. Eu que fico feliz. Gente, olha, esse foi mais um podcast. Eu peço que vocês não deixem de dar seu like, de se inscrever aqui no canal, deixa ali o seu cliquezinho no sinozinho, comenta e manda para mais gente, para a gente poder divulgar esse nosso podcast. Então, muito obrigado. Até o próximo. Conto com vocês.